Olá, amigos do canal, bem-vindos a mais um vídeo do Dicionário do Investidor. Pessoal, muita gente quer começar a investir em fundos imobiliários e pensa, poxa, para investir precisa de muito dinheiro. Então eu comecei aquela série, para quem já viu o primeiro vídeo, vou colocar ele aqui, os fofinhos, e depois fiz um segundo vídeo, que aí já não são fundos imobiliários muito bons, que são os tijolinhos, e agora nós estamos fazendo o terceiro vídeo, onde eu vou trazer aqui 5 fundos imobiliários que eu estou chamando de os papeizinhos que são fundos imobiliários abaixo de R$ 10, que você pode começar a investir utilizando eles aí para construir uma carteira. Então vamos comentar aqui, trazer esses fundos imobiliários que você que está pensando em iniciar com apenas R$ 10, você já pode começar a fazer seus investimentos. É lógico, você precisa ter uma conta numa corretora, começar a fazer os seus investimentos, mas preste bem atenção nesses ativos aí que eu vou citar para vocês. São os papeizinhos, são 5 fundos imobiliários de papéis abaixo de R$ 10. Tem mais, tá? Tem mais, mas trouxe 5 aqui para vocês que eu estou achando que possam ser interessantes para vocês. Mas eu tenho que deixar aquele aviso para você. Esse vídeo não é uma recomendação de investimento, não deve ser considerado como indicação de investimento nenhum. Nenhum dos ativos citados, todos os ativos citados são apenas de caráter educacional. A rentabilidade passada que aqui eu apresento são consideradas garantias de rentabilidade futura. Fundos imobiliários de papéis, pessoal, que eu chamo aqui, são aqueles fundos imobiliários que investem em recebíveis imobiliários na maior parte da sua carteira, ou seja, investem em CRIs. Então vamos lá, começar aqui pelo primeiro da lista, é o VSLH11. VSLH11 eu o considero porque não existe essa classificação em lugar nenhum, então essa classificação é feita por cada investidor quando a gente analisa os ativos que ele investe. Eu considero ele high yield, ou seja, ele é alto dividendo, que também é considerado alto risco. Então, ele tem um risco maior de se investir nele. Ele investe em CRIs pulverizados que financiam multipropriedades, loteamento, entre outros. E ele ainda tem um pouquinho da carteira dele investindo em outros fundos imobiliários. Mas por ser pulverizada a carteira, financiando multipropriedades, loteamentos, eu considero ele high yield. Ele está no preço atual de R$ 9,19, que dá e o valor patrimonial dele, que é o valor que vale a carteira, os investimentos, os ativos que ele tem na carteira, é R$ 10,40 e o PVP está 0,88. PVP é você pegar o preço e dividir pelo valor patrimonial. Então, a diferença que tem para um é o desconto. Então, nesse caso aqui, esse fundo imobiliário está 12% mais barato do que o seu valor patrimonial. O último provento pago por ele foi 14 centavos, que dá um dividend yield mensal de 1,51%. Não é bom olhar apenas o último mês. O ideal é que você olhe os últimos 12 meses, quando dá para olhar. Então, nesse caso aqui, nos últimos 12 meses, o VSLH pagou R$ 1,53, que dá uma média por mês de 12,7 centavos, que ele vem pagando por mês. É uma média razoável. O dividend yield dele dos últimos 12 meses dá 16,67%. Comparado ao IPCA, isso que foi 11,8% no último ano, esse rendimento equivale a um IPCA mais 4,8%. Então, ele pagou a inflação mais 4,8%, o VSLH11. O próximo da lista, ele é mais novo, é o BIM11, que é um fundo imobiliário que se chama que tem uma multi-estratégia. Eu considero ele hoje high grade, pelos os CRIs que ele investe, mas eles estão modificando a carteira de pouco em pouco e estão migrando a carteira para ele ficar mais middle risk. Então, logo, logo, ele vai ser considerado middle risk e não mais high grade. Hoje ele investe em CRIs corporativos, na grande maioria, e alguns pulverizados estão aumentando esses CRIs pulverizados e estão aumentando também as permutas imobiliárias. Permutas imobiliárias são desenvolvimento de propriedades para venda. Então, eles estão aumentando essas permutas. Então, por isso, eu acho que eles estão ficando um pouquinho mais arriscados, mas ainda é middle risk, aquele risco médio. O preço atual dele, R$ 9,38. O valor patrimonial, 9,46. O PVP está 0,99. Então, ele está 1% aí, aproximadamente, mais barato que o seu valor patrimonial, apenas. O último provento dele foi 16 centavos, que dá um dividend yield muito bom, esse último, 1,68%. Como esse fundo só tem 8 meses de vida,
eu peguei o provento dos últimos 6 meses, que deu 78 centavos, que dá uma média aí de 13 centavos por mês, uma boa média também. E nos últimos 6 meses ele rendeu 8,34%, comparando com o IPCA dos últimos 6 meses, que é 5,49%, ele, nesses 6 meses, ele ganhou do IPCA mais 3,17%. Se ele continuar assim, ele fecharia aí IPCA mais 6,34%. Ia ganhar bem do IPCA, o BIM11. Então está ganhando bem nesse momento do IPCA. Próximo da lista, querido de muita gente, inclusive tenho ele aqui na minha camiseta aqui que eu estou utilizando, o MXRF11. O MXRF11, que eu considero ele high grade, tem baixo risco, porém a carteira dele tem uma pitada de, atualmente está dando 7% de permutas imobiliárias, que já faz ele ficar um pouquinho mais middle risk, mas ainda longe de ser um high yield. Investe em CRIs corporativos e também em permutas imobiliárias, e ele tem ainda um pouquinho de fundos de investimentos imobiliários. Está aumentando a sua carteira para CRIs mais seguros e com bom spread de crédito, indexados tanto ao CDI quanto ao IPCA. Por isso, até por causa dessa indexação ao CDI, ele pagou mal nos últimos 12 meses. O preço atual dele, R$ 9,68, valor patrimonial R$ 10,19, está com PVP de 0,95, significa que ele está 5% mais barato do que o valor que ele vale. O último provento foi 10 centavos, que dá um dividendo de 1,03%. Os proventos dos últimos 12 meses dá R$ 1,09, uma média de 9 centavos por mês. Nos últimos 12 meses, ele tem um resultado de 11,2%, que equivale a IPCA menos 0,6%, ou seja, ele perdeu para o IPCA nos últimos 12 meses. O próximo da lista é o VGHF11. O VGHF11 eu considero ele middle risk, risco médio. Porém, a carteira dele tem uma pitada de ativos mais arriscados, como ações imobiliárias e como SPS. SPS são sociedades de propósitos específicos. Ele investe em CRIs corporativos, FDICs, ações imobiliárias, fundos de investimentos imobiliários e SPS. A carteira dele é mais indexada ao IPCA, mas tem um pouquinho lá e vem aumentando o CDI. O preço atual dele, R$ 9,77. O valor patrimonial, 9,23. O PVP dele está dando 1,06. Significa que ele está 6% mais caro do que o valor que ele vale. O último provento foi 13 centavos e o dividend yield 1,32%. Nos últimos 12 meses, ele pagou R$ 1,71, que dá uma média boa, mais de 14 centavos aí. E esses 12 meses dá um yield de 17,5%, que equivale ao IPCA dos últimos 12 meses, mais 5,7%. Um bom resultado mesmo nos últimos 12 meses do VGHF11. Para a gente encerrar aqui, o Game 11. O Game 11, eu considero ele mais high grade, baixo risco, né? Ele ficou errado a escrita, mas eu considero ele baixo risco. Porém, a carteira dele tem uma pitada de ativos para giro, para que ele compra fundos imobiliários ou CRIs para girar, para comprar e para vender. Ele investe em CRIs corporativos e também em fundos de investimentos imobiliários. A carteira dele é mais indexada ao IPCA e tem um pouco de CDI. O último cotação dele foi R$ 9,82. O valor patrimonial está 9,77, que dá um PVP de 1,01. Então, ele está 1% mais caro do que ele realmente vale. O último provento foi de 15 centavos, que dá um dividend yield de 1,51%. Ele é novo, ele também só tem 9 meses, então peguei os proventos dos últimos 6 meses, que deu 81 centavos, uma média de 13,5 centavos, 13 centavos, um pouco mais de 13 centavos aí de média. O yield dele dos últimos 6 meses dá 8,25, que equivale a, em 6 meses, IPCA mais 2,8. Se a gente pegasse, então, uma anual, se ele continuar com a mesma performance, daria aí, talvez, IPCA mais 5,6, aproximadamente, aí 5,68, daria o IPCA dele. Então, ele estaria ganhando mais de 5% do IPCA. É um bom ganho aí para o Game 11. Pessoal, os 5 papeizinhos que eu queria apresentar para vocês são esses aí.
vou pedindo para você para deixar aquele like, para se inscrever no canal, quem ainda não foi inscrito no canal, compartilhe esse vídeo com aqueles amigos que querem iniciar os seus investimentos em fundos de investimentos imobiliários, e um grande abraço e até a próxima.